Olá pessoal, e hoje nós iremos aprender sobre propriedades coligativas. Preste muita atenção no vídeo, vamos lá? Olá galerinha, professor Olavo, iremos estudar em dois pequenos vídeos sobre propriedades coligativas. Esses vídeos são para os alunos dos segundos anos do ensino médio da Escola Estelita Timóteo. Pois bem, pessoal, propriedades coligativas, estamos dando continuidade ao assunto de soluções, sobre soluto e solvente. Pois bem, mas o que seriam as propriedades coligativas? Olha só, pessoal, esses efeitos coligativos eles só passam a ocorrer graças à introdução de uma coisa chamada soluto não volátil nessa solução ou num solvente puro. E o que seria esse soluto não volátil? Seria todo e qualquer material que apresenta um alto ponto de ebulição, ou seja, ele demora muito para entrar em gasoso. Ou seja, ele não consegue se transformar em gás em temperatura ambiente. Exemplos do dia a dia de solutos não voláteis pode ser o açúcar ou o sal. Mas e por que esse soluto não volátil consegue causar esses efeitos coligativos? Uma vez adentrado em uma solução ou solvente puro, o soluto não volátil ele causará novas coligações, ou seja, causará uma configuração nova naquelas ligações das partículas. E isso vai dificultar e muito a saída do solvente para o estado de vapor. Ou seja, o solvente líquido agora irá demorar mais tempo para se transformar em gás. É importante a gente perceber que essas propriedades coligativas elas existem não é graças à natureza das partículas que formam na solução, mas sim justamente pelo número de partículas do soluto que se encontrarão dispersas ou dissolvidas em um determinado solvente. Repito, o importante não é a natureza das partículas desse soluto, mas sim a quantidade dessas partículas. Existem vários efeitos coligativos no dia a dia, desde processamentos industriais até procedimentos caseiros na nossa casa. Exemplos, a dessalinização da água ou até a introdução de aditivos em radiadores de carros para a água não congelar em locais gélidos. E vejam mais exemplos aí na apostila. Um conceito muito importante para nós compreendermos bem esse assunto é pressão de vapor, que é a pressão que os vapores de uma substância exercem a uma determinada temperatura em um equilíbrio entre as fases líquida-vapor. Ou seja, é a pressão mesmo que o vapor exerce em uma determinada solução. Vejam que substâncias diferentes apresentam pressão de vapor diferente. Se analisarmos essa imagem, poderemos enxergar bem que o álcool tem uma pressão de vapor bem maior, já que está mais presente gases nele do que na água. Okay? Uma curiosidade sobre efeitos coligativos é que, mesmo se a substância for igual, ou seja, for a mesma, com o aumento da temperatura, ela não vai apresentar pressão de vapor igual, mas sim diferentes. Podemos observar isso pelo surgimento de uma curva em vez de uma reta linear. E os fatores que interferem na pressão de vapor? Vamos conhecer um a um para entender melhor ainda. Volatilidade de um líquido. O que seria volatilidade? Pois bem, pessoal, volatilidade é um conceito muito simples de entender e que está totalmente interligado à facilidade com que uma substância tem de passar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, quanto mais rápido um líquido evapora e vira gás, é porque a substância é mais volátil. E quanto mais demorar para um líquido virar gás, é porque a substância é menos volátil. Vejam um exemplo a seguir. Supomos que nós iremos colocar a mesma quantidade de acetona e de água em dois copos diferentes, lado a lado, e vamos deixar por alguns dias. Quando voltarmos, será claro e evidente que terá menos acetona do que água. Por que isso acontece? Como a acetona é mais volátil que a água, com mais facilidade, o líquido irá virar vapor. Com isso, sobrará menos líquido de acetona. Como a água é menos volátil, evaporará mais pouca água, sobrando mais líquido ainda no copo.
E esse exemplo é bem claro para a gente entender a diferença entre volatilidade. Temperatura. Muito simples também entender temperatura. À medida que a temperatura do líquido aumentar, é óbvio que a pressão de vapor também vai aumentar, pois aumenta também a energia cinética das moléculas e, com isso, causará um movimento maior, ocasionando, obviamente, uma pressão de vapor também maior. É só analisar esses exemplos aí abaixo, que fica bem nítido a compreensão sobre a temperatura com a pressão de vapor. E a pressão atmosférica, ela também sofre interferência para a pressão de vapor? Claro que sim. É sabido nós entendermos que qualquer líquido só começa a ebulir, ou seja, só começa a ferver, quando a pressão daquele líquido igualar-se à pressão atmosférica daquele local onde ele está inserido. Como a pressão atmosférica é de 1 atm ou de 760 milímetros de mercúrio, o líquido vai ferver quando atingir esses mesmos valores, pois igualou. Porém, é muito importante entendermos que a pressão atmosférica ela sofre variações. Vejamos, quanto maior for a altitude, ou seja, a altura do local, o ar fica rarefeito e com isso a pressão atmosférica diminui. Se a pressão atmosférica diminui em um lugar alto, o ponto de ebulição será menor. Então, todo líquido em um local muito alto, ele irá ferver mais rápido. Como, por exemplo, se fôssemos ferver água na cordilheira do Himalaia, lá no Monte Everest, como a pressão atmosférica lá é muito menor, ou seja, 240 milímetros de mercúrio, a água lá não iria ferver a 100, como na maioria dos lugares, mas em apenas 71. Mas o efeito contrário também existe. Em locais muito baixos, abaixo do nível do mar, como a pressão atmosférica é maior, para a água ou outra substância ferver, ela iria demorar mais, pois o ponto de ebulição aumentou. Mas, de forma microscópica, qual é o segredo para tudo isso? É a interação intermolecular. A interação intermolecular, existem dois tipos de moléculas para compreendermos, as moléculas apolares e as polares. As moléculas apolares elas são mais voláteis, ou seja, o ponto de ebulição é menor, pois ela entra em gás mais rápido. Isso acontece porque a interação entre as moléculas não são fortes, elas são fracas. Com isso, as moléculas se sentem mais livres para se transformar em gasoso sem muita dificuldade ou resistência. Já as moléculas polares é o inverso. Elas são menos voláteis, por isso seu ponto de ebulição é maior, ou seja, demora mais para entrar em gasoso, demora mais para ferver. E isso acontece porque, nesse caso, a interação entre suas moléculas são bem maiores do que as apolares. Com isso, haverá uma barreira ou uma resistência muito maior na separação entre essas moléculas para assim transformar de líquido em gasoso. E para sabermos o tipo de polaridade, nós devemos ficar de olho em dois critérios. O primeiro critério é sobre a eletronegatividade entre os átomos. Como seria isso? Sempre que a molécula for formada por ligações entre átomos do mesmo elemento químico, ou seja, uma substância simples como o O2 ou o N2, por exemplo, será uma molécula apolar. Por quê? Porque não vai haver diferença de eletronegatividade entre seus átomos, com a exceção do ozônio, que é o O3. Por outro lado, se essa molécula for diatômica, ou seja, tiver sido formada por dois elementos químicos ou mais, nesse caso vai haver diferença de eletronegatividade e a molécula será polar, tais como os ácidos citados aí abaixo. O segundo critério é a geometria da molécula, pois a maneira como os elétrons ficarão distribuídos irá determinar o tipo de polaridade. Ou seja, se os elétrons estiverem distribuídos de modo simétrico, será uma molécula apolar. Por outro lado, se os elétrons estiverem distribuídos de maneira assimétrica, tal como essa imagem, o átomo ou a molécula será polar.